de E igual a quem? Fluxo de E na borda de uma região é a carga dentro da região sobre ε0. Essa é a equação lei de Gauss. Vale sempre, inclusive, fora da eletrostática. Pode até botar um T aqui se quiser. Dado um instante, uma superfície, fluxo do E fechada através dessa superfície é a carga que está dentro sobre ε0. Depois, qual é a segunda equação? Lá na eletrostática, seria a circulação desse cara igual a zero. Olha aqui, ó. Circulação do E não é mais igual a zero, só na eletrostática. Fora da eletrostática não é zero. Mas em vez de botar essa equação, deixa eu botar a lei de Gauss com o magnetismo. Tá? Qual é a lei de Gauss com o magnetismo? Fluxo do B através de qualquer superfície fechada, S. Isso aqui é para qualquer S. Isso aqui é para qualquer E. Então, lei de Gauss lei de Gauss da eletricidade, lei de Gauss do magnetismo. Depois a gente tem a lei de Ampère. Qual é a lei de Ampère? A lei de Ampère dizia que a circulação no B através de uma curva C fechada qualquer é igual a quem? μ0 vezes a corrente abraçada por C. Para deixar bem explícito aqui, eu vou botar assim, ó, integral de J escalar N dA numa superfície S, tal que a borda de S é C, tá bem? Então, posso até escrever assim, ó, termo S. Mas achei legal vocês dizerem isso, μ0 vezes o I abraçado por C. Muito mais compacto, se vocês entenderem o que é Mi abraçado, corrente abraçada por C. E a lei, essa daí, ó, circulação do E igual a menos integral, é o fluxo do derrom B, derrom T, NdA. Isso aqui no S, aqui na borda de S. Pessoal, isso que está aqui, ó, são as 4 equações de Maxwell. Essa é geral. Essa é geral. Essa daqui é a única que está incompleta. E essa é geral. Então nós praticamente atingimos o objetivo principal do curso. Se alguém falasse, olha, qual é o objetivo principal do curso, eu diria aprender as 4 equações de Maxwell. Porque daí sai tudo. Se eu não tiver tempo de falar de ondas, a gente vai ter, perfeito. As equações de Maxwell prevêem as ondas. Qualquer coisa que vocês queiram é descrita pelas equações de Maxwell. Então, o objetivo principal são as equações de Maxwell. E nós conseguimos estabelecer já todas elas, sendo que uma delas está incompleta. Então, vou escrever aqui, ó, incompleta. Vocês saberiam me dizer por que ela está incompleta enquanto eu pego água? Porque ela só vale para a corrente estacionária. Maravilha. E aí a gente vai generalizar depois da prova, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa equação que está aí. Pessoal, eu estou pensando em cobrar na prova algumas questões que vocês só vão escrever. Então, por exemplo, eu posso pedir para vocês enunciarem com palavras as equações de Maxwell. Anota aí, cara. E aí não tem fórmula, é só texto. Sujeito, verbo, predicado, tudo. Tá certo? E aí, cara, esqueceu uma coisinha, é zero. É discursiva, mas vou explicar. Enuncia a lei de Gauss. Aí o cara fala assim, o fluxo do campo E é igual, através de uma superfície, é igual a carga sobre ε0. Zero. Porque ele não disse que a superfície era fechada. Quando ele for carga, que carga? Dentro, fora, entendeu? Então o correto seria, o
fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é igual à carga contida nessa superfície sobre epsilon zero. Aí sim. Lei de Gauss do magnetismo. O fluxo do campo magnético é sempre, através de uma superfície, é sempre nulo. Quanto tinha que ganhar? Zero. Por quê? Esqueceu de dizer que é fechado, porque se não for fechado, vai ser zero. Vocês estão entendendo que uma palavrinha significa muito? Então, saibam, o primeiro exercício que vocês têm que fazer no fim de semana, eu sei que está sol, mas antes de ir para a praia. Podem fazer 2 antes da praia e 2 depois da praia. Fim de semana? Ou na praia também. Leva um papelzinho, é até uma curtição legal, né? Alguém passa assim, o cara está escrevendo na equação de Maxwell, pô, tem um certo já. Tem uma beleza nisso, mas tem. Leva um papelzinho para a praia, faça sua experiência, depois me conta. Depois da prova? E aí, lei de Gauss, escreva, quatro palavras. Lei de Gauss, lei de Ampère e lei de Faraday. Bom, várias pessoas tinham levantado o braço, acho que você... Oi? Vai dar o fim de semana para gente estudar? Caramba, eu estou completamente ligado. Eu achei que hoje fosse sexta-feira. Vocês deviam ter ficado calados. Aí eu vinha sexta-feira aqui, continuava da aula, todo mundo calado, a prova marcada. Aliás, a prova é na sala 030. Segunda. Sexta-feira. Pô, eu queria ir pra praia estudar isso aí, professor. Exercício. Pô, eu nunca tirei uma prova na minha vida, cara. Eu dou aula há mais de 30 anos. Sempre tem a primeira vez, né? É terrível. Professor, você inovou tanto nesse curso, fez promoção de aula, adiar prova, mas uma novidade. Não, vai ter promoção de pontos, graças a você. A turma te pagou algum café? Não, tô esperando. Tô esperando. Sou verdadeiro e falso verdadeiro também, né? Aquele esquema lá que você tinha falado lá que... Falso e verdadeiro, a contragosto, eu vou fazer o que vocês pediram. Cada 2 erradas, anula uma certa. Mas a gente não pediu isso, não. Ok? Isso é o máximo que eu Pô, posso podia fazer. justificar, professor. No meu limite, assim, sentindo, cara. Pô, podia deixar justificar, professor. É muito, sei lá. Falso e verdadeiro é questão teórica, é o cara saber uma afirmação sobre as equações de Marx, sobre aquelas coisas todas. Bom, vamos fazer um exemplo? Então, exemplo. Olha, eu não vou enunciar, eu vou desenhar. Se alguém não entender, me pergunta. Mas vocês podem enunciar aí no caderno. Eixo Y, eixo X. E aí aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um circuito que é formado dessa forma aqui, ó. Eu tenho trilhos aqui em cor de abóbora, unidos, são condutores, e tem uma haste grudada neles. Grudada, mas essa haste pode deslizar, tá legal? Então essa haste se move com velocidade V na direção X. Aqui estaria o eixo OZ. Então o Z está para fora do padroeiro e existe um campo magnético uniforme no espaço. Então eu vou desenhar botando essas cruzezinhas aqui. Tudo isso está inserido numa região onde existe um campo uniforme no espaço. Okay? Então existe um campo B uniforme e para dentro do quadro. Para dentro do plano. Okay? Quer dizer, o B. Não, já falei, já respondeu. O B é o seu módulo na direção menos E chapéu, esse B positivo. Porque o C está para fora. E aí eu quero que vocês calculem a corrente induzida, desprezando os efeitos de autoindução. Então vamos supor que aqui
tem uma resistência F, esse trechinho da barra, e que a resistência do resto seja desprezível. Esse trecho aqui, resistência desprezível. E a ideia o exercício é, calcule a corrente induzida. E, entre parênteses aqui, ó, despreze efeitos de autoindução. Já vou explicar novamente o que é autoindução. Vocês sabem o seguinte: cálculo de Fenn. Então, esse é um exercício que poderia ser o exercício da prova, certo? É calcular uma Fenn. Calcular a Fenn ou calcular a corrente é só pegar a Fenn e dividir por R, tá bem? Então, só uma maneira. Pois bem, então, essa Fenn ela é dada por menos ddt do fluxo magnético, através lá da espira, que está se deformando ou se movendo. Nesse caso, é uma espira retangular que está aumentando de tamanho. Essa barra está aumentando aqui, certo? Está aumentando o tamanho da espira. Pois bem, então, vocês vão calcular essa variação de fluxo. Isso causa uma corrente induzida. Esqueci o que eu ia falar. Essa corrente induzida, por sua vez, ela cria um campo magnético. O que cria campo magnético? Não são correntes? Então, se começa a fluir uma corrente induzida, além do campo que já existia, vai passar a existir um novo campo, que deve se somar ao campo antigo. Qual é o campo total? É a soma de todos os campos. Vale o princípio da superposição por B também. Então, essa corrente induzida, ela cria campo. Como essa corrente está variando, ela era zero. Quando começou o movimento, ela começa a fluir, então ela está variando. Se ela varia, o campo magnético criado por ela também varia. Se o campo magnético criado por ela também varia, o fluxo do campo magnético criado por ela também varia. Então, esse fluxo do campo magnético criado pela corrente induzida, variável no tempo, ele também entra no cálculo da Fenn, que vai provocar a própria corrente induzida. Esse efeito se chama de autoindução, que é uma contribuição para a variação do fluxo que vem da variação do B gerado pela própria corrente induzida. Isso é só para vocês falarem, caramba, o troço é complicado, mas eu nunca vou perguntar isso para vocês. Isso é só para vocês saberem. O que entra nesse dφ/dt é o dφ/dt total, incluindo o dφ/dt do B gerado pela própria corrente induzida. Então, a frase despreze efeitos de autoindução é para vocês se esquecerem completamente desse termo. Não importa por que ele é desprezível, simplesmente é desprezível porque eu quero cobrar uma coisa de vocês, ou porque na prática a gente pode, em algumas circunstâncias, fazer com que ele seja desprezível. Não importa o motivo, eu nunca vou cobrar no curso efeitos de autoindução ou cálculo de corrente induzida. Tá legal? Mas todo mundo entendeu que tem essa são os efeitos de autoindução? Porque dφ/dt é o φ do B total. Se é B total, não é só esse B que eu desenhei aqui. É o B criado pela própria corrente induzida. Bom, nós vamos baixar a bola e fazer a continha que a gente quer. Então vamos calcular. Eu tenho que Fenn é menos dφ/dt. Então vamos botar aqui o cálculo da Fenn. Então eu vou fazer primeiro escrevendo que Fenn é menos dφ/dt. Vou calcular o fluxo e depois eu vou tomar o ddt. Depois eu posso calcular usando essa fórmula que está aqui. Tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos chamar essa distância aqui, ó, a coordenada da barra, vamos chamar de x. Então, x é essa coordenada que eu desenhei aqui, mas, ok? Então, vamos lá. Eu quero que vocês... Deixa eu escrever aqui a minha normal. Eu vou escolher para fora do quadro negro.
Então a minha normal é o Z chapéu. Ao escolher essa normal, eu induzo uma orientação matemática para a borda. Qual é essa orientação? Se eu escolher normal para cá, a orientação é essa daqui, ó. Essa é simplesmente uma orientação da borda. A borda de uma superfície é uma curva fechada. Se eu orientei a superfície, eu orientei a borda. Eu não sei ainda o sentido da corrente induzida. Pode ser esse ou pode ser contrário a esse. Oi? Dá para aumentar para mim? Não, só aprendi. Tá? Então, isso, a corrente induzida pode ou não estar nesse sentido. Isso aqui é um sentido matemático só. Então, a primeira coisa a fazer nos problemas é orientar a superfície, ou seja, escolher a normal. Passo número 1. Passo número 2, aí depende. Bom, seria calcular o fluxo. Então, vamos lá. O fluxo do B é B escalar N chapéu BA através da sua superfície S lá. Então vamos colocar, quem é o B? É menos BZ chapéu, concorda? Está aqui escrito 4. Quem é o N chapéu? Z chapéu. Pode deixar assim BA, que B é uniforme, aí eu vou botar a área direta. Integrado lá na espirazinha, tá certo? Ora, isso aqui dá 1, isso deu menos B integral do DA. Quanto é a integral dessa área? Ah, eu esqueci de dar essa altura aqui, ó. Vou chamar de H, tá bem? H é o comprimento aqui da haste, ok? Quanto dá essa área? H vezes X. Isso é um fluxo. Tendo um fluxo, eu posso calcular quem? A FEM. Vamos calcular a FEM. Tendo fluxo. A fórmula da FEM, qual é? Menos ddt no fluxo. Então, logo, a FEM é menos ddt do fluxo, é menos, com menos mais, BH dx dt. Mas dx dt é a velocidade, ou seja, a FEM é BHV. Portanto, a corrente induzida é BHV sobre S. Ok? Então foi esse detalhe que tem. Isso é uma maneira de fazer a conta. Esse é um exemplo muito simples. A complicação depois é só matemática. Quem quiser, eu já vou passar exercícios para o treinamento para a prova, que são mais complicados. Mas o que é mais complicado? É o cálculo do fluxo, que é um fluxo, pega um dipolo, pega uma espira circular, caramba, calcular esse fluxo, por si só já é um exercício complicado, porque o campo do dipolo não é uniforme e tudo mais. Mas calculou o fluxo, ddt nele, sinal de menos, tem a FEM. E aí, claro, se ela for positiva ou negativa, você vai dizer que a corrente induzida está no mesmo sentido que a orientação matemática da borda ou no sentido oposto. Então, nesse caso, como a FEM deu positiva, o sentido da corrente, qual é? O sentido da corrente é o mesmo sentido que a orientação da borda. Qual foi a orientação da borda? Foi para cá. Então eu vou simbolizar assim. A corrente induzida está nesse sentido aqui, ó. É o sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Sentido médio. Com H. Ok? Agora já usando aquela lei de Lenz,
Lenz, que eu vou botar no quadro daqui a pouco, para vocês gravarem, porque pode cair uma questão na prova, lá do falso ou verdadeiro, ou em alguma múltipla escolha, ou mesmo um item de uma discursiva. Eu posso pedir para vocês, antes de fazerem a conta, me dizerem o sentido da corrente. E aí vocês podem determinar esse sentido usando o que eu chamei de lei de Lenz. O que é a lei de Lenz? Você vai dizer que a corrente induzida surge num dado sentido de tal maneira que o fluxo do campo criado por essa corrente induzida tem sinal oposto à variação do fluxo que a causou. Novamente a frase foi igual. Vamos devagarzinho aqui. Cadê o fluxo que causou o surgimento da corrente induzida? Foi o fluxo que eu calculei, certo? Como eu orientei para cá, você tem... vou até fazer um exercício com a orientação contrária aqui, tá bom? Só para a gente fazer de duas maneiras. Escolha, o que eu falei aqui independe da escolha da orientação, tá certo? O sentido da corrente final independe. Quem mudar a orientação aqui, muda o sinal da frente. Mas ao mudar a orientação, você mudou a orientação da borda. E no fim, todo mundo tem que dizer que a frente está no primeiro lugar. Então agora, para a gente fazer oralmente, e não se perder com sinais negativos, olha só. Imagine a normal para dentro. E aí eu pergunto para vocês, o que está acontecendo com o fluxo através da espira? Aumentando ou diminuindo? Aumentando. Ele está aumentando, tá certo? Então, a corrente tem que fluir num sentido de modo a diminuir esse fluxo, de modo a produzir um fluxo negativo. Então, ela vai fluir assim ou assim. Ora, agora vocês têm que ter na cabeça para onde que está o campo de uma espira. Imagine agora se fluísse uma corrente assim para uma espira. O campo aqui dentro está para fora ou está para dentro do quadrilheiro? Está para fora. Isso todo mundo tem que saber. O campo de uma espira é muito complicado, tanto é que a gente só calcula o eixo. Mas eu já falei mais uma vez para vocês, que vocês têm que saber se ele está para um lado ou para o outro, para poder resolver o problema desse tipo. Assim o campo está para fora. Então, vamos voltar para a nossa lei de Lenz aqui. Escolhemos a normal para dentro e vocês me disseram corretamente que à medida que essa haste vai para a direita, o fluxo aumenta. Então, ΔΦ é positivo. Portanto, vocês vão me dizer se vai fluir assim ou assim. De que maneira? Dizendo, olha, eu vou escolher o sentido da corrente que me dê um fluxo negativo. Negativo significa fluir assim, que aí dá para fora do quadrilheiro. Eu tinha escolhido o normal para dentro. Então, isso é que é a lei de Lenz. Tá certo? Na análise do normal para fora, o fluxo está quando está mexendo mais, aí é diminuindo. O fluxo está diminuindo. Menos 5 é menor ou maior do que menos 3? Primeiro, responde a minha pergunta. Então, se estiver para fora aqui, o fluxo aqui dá, por exemplo, menos 3. Aqui dá quanto? Oi? Menor. Se aqui der menos 3, aqui dá quanto? Menos Menor. 5 ou menos 1? Menos 5. Oi? Menos 5. Menos 1? Mas não, ele está aumentando menos 5. Caramba, É você o modo tem que um aumenta. para dentro e um para fora. O escalar está sempre negativo. Tá? Tem um menos que pula fora, tem uma integral linear. A com B e tal. Esse cara está aumentando, tem um menos aqui na frente, você passou de... O fluxo passou de menos 3 para menos 5, para menos 7, para menos 10, para menos 20, para menos... Maior ou menor é no sentido algébrico, não tem nada a ver com o módulo. Menos 5 é menor do que menos 3. Então, esse fluxo aqui é maior do que esse, com a normal para fora. Alguém tem dúvida disso ou não? Não pode ter dúvida disso.
é a mesma, porque o fluxo. A área mesma? Não está se andando com o fluxo. Não, é só a barra amarela, por isso que eu desenhei com cores diferentes. Se alguém teve essa dúvida, não deve ter entendido nada aqui, cara, porque não teria variação de fluxo num campo uniforme se você arrasta a espira como um todo. O que eu estou dizendo é que essa haste amarela pode deslizar em cima desses trilhos. Tá legal? Por isso que lá no cálculo do fluxo apareceu BHX e o X varia. Senão aqui você já tinha que ter gritado. Falou, que isso, Marina? O que aconteceu? Como é que o fluxo está variando se você está arrastando todo mundo? Então a primeira coisa é, isso aqui, a abóbora está fixo e a haste amarela está deslizando em cima desses trilhos. Mas ela está colada nele, encostada nele, para que o circuito esteja fechado. Alguém mais teve essa dúvida e ainda está com essa dúvida? Não. Então agora vamos passar para a dúvida seguinte. A dúvida seguinte é essa daqui. Escolha uma normal. Escolheu a normal para dentro, ficou muito simples. Faz o produto escalar, do B para normal vai dar positivo e fica B vezes a área. Fica módulo B vezes a área. Agora escolha a normal para fora. E aí a área está aumentando, o fluxo está aumentando. Agora escolha a normal para fora. Com a normal para fora, vocês teriam o seguinte. Vocês teriam o B para dentro, e foi o que eu fiz, né? Até aqui, ó. O B para dentro e o B para dentro e a normal para fora. Deu esse resultado que está aqui, concorda? Todo mundo concorda com a normal para fora. Passa de X para 2X. Pega X igual a 3, pega X igual a 5. O que aconteceu com o fluxo? Diminuiu. É algebricamente isso. Menos 5 é menor do que menos 3. Então é nesse sentido, essa variação de fluxo é variação algébrica. Se vocês se enrolam com isso, escolham a normal, não como eu escolhi aqui, que apareceu menos e tal. Escolham para dar o fluxo positivo. Cuidado que tem esse menos aqui também. Tá certo? Por isso que eu falei, um pode escolher uma normal de um jeito, o outro escolhe de outro, os fluxos terão sinais contrários, as derivadas temporais dos fluxos terão sinais contrários, mas a orientação da borda também terá sinal contrário. A FEM terá um sinal contrário ali. Mas o sentido físico da corrente tem que ser o mesmo. Entendeu? Escolhendo para fora ou para dentro, todo mundo tem que dizer que nesse exemplo a corrente fluiria no sentido anti-horário. Tá certo? Dúvida? Tranquilo aí você? Mais fácil seria sempre orientar a normal junto com na mesma direção do campo. Do B. Tudo bem, tem jeito. Em geral é. Pode ser que nem sempre, mas em geral é. É uma boa ideia. Tá? Você já orienta, facilita o cara até para usar a lei de Lenz. Para fazer conta, você viu que aqui alguém teve problema? Na conta não. Mas para usar a lei de Lenz você tem razão. Porque mentalmente você bota o anormal na direção em sentido do fluxo, no sentido do B, e aí o fluxo fica positivo.